Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao último dia de aula do curso Bibliotecas Científicas com Python. Estão todo mundo me ouvindo certinho? Acredito que sim. Sim, sim. Legal. Bem, então hoje o Leonardo Armelin, ele vai começar passando para vocês a biblioteca Matplotlib, que serve para fazer plotagem de gráficos. É muito interessante. E no final eu vou dar um overview, comentar sobre outras bibliotecas que não foram abordadas no curso, que daí eu vou dar uma comentada sobre cada um. Legal? Então eu vou passar aí a palavra para o Leonardo, e ele vai dar sequência aí passando sobre o Matplotlib. É com você, Léo. Muitíssimo obrigado, Leonichel. Tá, deixa eu primeiro compartilhar aqui a tela, pessoal. Por favor, visualizem. E, Leonichel, tá dando para ver bonitinho? Sim, Léo. Tá. Beleza, pessoal. Hoje a gente vai passar a biblioteca Matplotlib e, em subsequência, o Leonichel vai passar algumas extras. Mas eu gostaria já de dizer que, em relação aos dias anteriores, hoje vai ser um dia um pouco mais tranquilo, vai ser um pouco mais fácil de visualizar, principalmente pelo fato de que Matplotlib é uma biblioteca gráfica, então vocês literalmente vão ver o que vocês estão codando. Eu vou passar o básico do básico do básico, e por isso eu já queria introduzir vocês em o que essa biblioteca é capaz de fazer. Eu já deixei aqui no próprio notebook que o Leonichel colaborou. Ele disponibilizou para vocês, acho que nas aulas passadas, porém a gente está atualizando ele, então a gente vai passar no final dessa aula aqui, ele completamente atualizado já. Se a gente entrar nesse link, que fala do que o Matplotlib é capaz, vocês já conseguem ver aqui um fodendo mapa mundi, me desculpem a palavra. Porém, o Matplotlib ele tem o que a gente chama de aplicativos de terceiros, third party packages. E a gente consegue contemplar um monte de área relacionada a gráficos. Em especial, a cartografia. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, no Basemap ou no Cartopy. A gente consegue ver subdivisão regional e política a partir dessas bibliotecas. Você consegue brincar bastante com esse tipo de coisa. Conforme a gente vai descendo aqui, a gente vai vendo alguns outros aplicativos de terceiro. Também contemplando a cartografia, região montanhosa também a gente consegue pegar. Eu nunca cheguei a utilizar, então eu não estou adentrando nesse tipo de coisa aqui, mas eu vou dar um overview para vocês poderem ver do que realmente a biblioteca é capaz de fazer. Conforme a gente vai descendo, a gente consegue ver que ele consegue sim trabalhar com imagem. Para quem acompanhou o nosso curso de OpenCV, viu o Rodolfo e o Leonichel trabalhando com imagens a partir do Matplotlib. A gente consegue fazer aquelas escalas que a gente costuma ver, como, por exemplo, taxa de pobreza em relação a um país. Nesse caso aqui, é a própria coloração, aparentemente, ou então a temperatura relacionada aqui às áreas que a gente consegue ver, e consegue transpassar uma imagem de várias formas a partir do nosso Matplotlib. A gente consegue fazer bastante coisa, como vocês podem ver aqui. A gente consegue trabalhar com função, que é uma das coisas que o pessoal mais trabalha. Na verdade, é a mais simplória das coisas que você consegue fazer, trabalhando com Matplotlib. Você consegue colocar taxa de escala, você consegue colocar gráfico linear, além de 2 dimensões e 3 dimensões, tem o de 1 dimensão. Você consegue trabalhar com latitude, longitude. Eu vou descendo aqui um pouco mais para chegar em algumas coisas mais pertinentes. Como, por exemplo, deixa eu descer aqui para vocês, gráficos animados você consegue fazer em Python. Tem gente que quis brincar um pouco mais e fez um xadrez no Matplotlib. Para quem acompanha nosso curso de Python, viu que a gente consegue plotar figuras de xadrez utilizando a nossa tabela Unicode. O cara simplesmente pegou e transformou isso aqui de string para um gráfico, e você consegue jogar xadrez a partir da biblioteca Matplotlib. Você consegue ver sequência de DNA para o pessoal que trabalha com a área biológica, de bioengenharia e tudo mais. E você também tem aplicações GUI, que são interfaces gráficas, na qual você consegue interagir com elas. Então, a partir do momento que você vai setando nessas labels aqui seus dados, você vai gerando um gráfico interativo meio que instantaneamente, em tempo real. Esses daqui são alguns dos aplicativos de terceiro do Matplotlib, porém o Matplotlib por si só, ele tem muita coisa. Por isso que eu não consigo, de jeito nenhum, abordar todo o conteúdo que o Matplotlib traz para vocês. Por isso que eu vou abordar agora a parte mais básica dele, que é a criação de gráficos. Fechando aqui, a gente já chega na nossa introdução.
A principal consequência que você tem de utilizar um gráfico é a visualização dos dados. Você normalmente transforma um dado em um gráfico para você poder visualizar melhor, você ter um outro ponto de vista em relação à sua database. E as vantagens, você tem inúmeras abordagens para leitura de dados. A gente vai ver aqui que a gente consegue até mentir sobre um dado estatístico a partir de um gráfico, e você tem uma elevada gama de modelos gráficos, como eu consegui mostrar para vocês agora. A gente consegue realmente até trabalhar com o MapaMundi a partir do Matplotlib. E um pouquinho diferente da abordagem que vocês viram do Léo Michel, que ele é uma pessoa extremamente delicada quando ele ensina. Ele quer que todos aqui saiam 100% aprendizados. Ele realmente é muito bom nisso daqui. Mas eu abordo um pouco diferente. A minha abordagem é realmente chegar e codar. Eu não sei dizer se é melhor ou pior isso daqui, mas é o jeito que eu costumo ensinar. Então, caso vocês achem que está sendo um pouco rápido, queiram que eu repita alguma coisa, algum comando, queiram que eu faça um pouco diferente, por favor, não se acanhem. Mandem aqui nos comentários, o Bento, o Léo Michel, eles vão me avisar e a gente vai conseguir trabalhar em cima disso. Mas já vamos chegar aqui para o nosso código, então, e o primeiro comando que eu tenho para vocês é a própria importação do Matplotlib. Para a gente importar o Matplotlib, a gente utiliza o comando import, como já foi ensinado nesse curso para vocês, o Matplotlib, que é a nossa biblioteca, e o pyplot, que é a nossa subbiblioteca do Matplotlib. O pyplot é a subbiblioteca responsável pela apresentação gráfica para a gente. Gráfico de linha, gráfico de dispersão, gráfico de barra, gráfico de setores. Tem vários tipos de comandos relacionados a gráficos nessa subbiblioteca. Por isso a gente costuma utilizar ela. E aí eu apelidei isso daqui de PLT, para eu não precisar escrever tudo isso daqui a cada comando que eu for utilizar. Por exemplo, aqui no meu código, onde eu coloquei PLT, eu deveria ter colocado matplotlib.pyplot, mas esse apelido facilitou minha vida. Como a gente sabe, programador é um ser preguiçoso. Então a gente não se submete a escrever tudo isso toda vez. Beleza. Ao utilizar o plt.plot, eu gero um gráfico de linhas. É o que vocês estão acostumados a ver. Acho que aqui não vai ter um exemplo. Então, a gente já vai chegar e criar o nosso próprio exemplo aqui. Como que funciona o plt.plot? Eu utilizo ele e como primeiro parâmetro, eu coloco os meus dados que vão ser utilizados em X e o segundo, os dados utilizados em Y. Com esses dois, a gente já consegue criar o nosso gráfico. Vamos chegar aqui embaixo e vamos começar. Só primeiro, vamos rodar aqui para a gente importar a nossa biblioteca. Cliquei aqui e pronto, importamos isso. Agora a gente pode utilizar o comando PLT. Chegando aqui, vamos criar os nossos dados do eixo X. Vamos começar utilizando dados numéricos simples. Então, por exemplo, X vai receber uma lista. A gente quase que sempre utiliza listas aqui ou vetores do NumPy. Então, vamos colocar 1, 2 e 3. E os meus pontos no eixo Y vão ser 2, 4 e 6. Beleza. Utilizando o comando que eu acabei de falar para vocês, o plt.plot, eu só preciso colocar agora X e colocar Y. Aqui em X, ele vai substituir por essa lista de 3 dados. Em Y, também vai substituir por essa lista de 3 dados. Notem que elas têm o mesmo tamanho. X tem 3 elementos e Y tem 3 elementos. Eu não posso colocar um número de elementos diferentes nos dois. Senão a gente não consegue combinar os pontos. Quando vocês mesmos vão trabalhar com plano cartesiano, vocês sempre trabalham com 2, 3, com 5, menos 2 e por aí vai. Sempre tem que estar em pares. Então, eu não consigo colocar um ponto no plano cartesiano só com 2, especificando só X ou só Y. Eu preciso especificar tanto X quanto Y para eu conseguir plotar no meu gráfico. Então, eu poderia dar um Ctrl Enter agora. Ele já vai rodar e já vai mostrar o meu gráfico. Se eu der um Ctrl Enter aqui para vocês verem, ele mostra já o meu gráfico. Porém, a gente não utiliza esse método para mostrar o gráfico. Tanto é que até apareceu isso daqui, que é o meu objeto gerado. Caso vocês não estejam no Google Colab e rodem o código só com isso, nada vai acontecer. Por quê? Para a gente apresentar o nosso gráfico,
a gente utiliza o plt.show, ele que vai plotar o seu gráfico. Para quem acompanhou o curso de OpenCV, já sabe disso. Então, no final, eu coloco plt.show. Se eu der o Ctrl Enter agora, ele já não mostra mais o tipo de objeto que é. Acho que passou uma moto aqui. Tudo bem. Ele já não mostra mais o tipo de objeto que é, e ele plota o gráfico. Beleza, mas assim a gente ainda não consegue ver os nossos pontos. A gente tem uma linha azul relativamente fina e eu quero editar esse gráfico. Eu acho esse gráfico feio. Como que eu posso deixar este gráfico bonito, caso eu queira utilizá-lo no meu TCC, em um relatório e tudo mais? É isso que a gente vai aprender nesse curso. A gente tem os nossos parâmetros do plot. Eu coloquei aqui alguns parâmetros que a gente pode utilizar dentro do nosso plot. Aonde eu achei esses parâmetros? Aonde que eu descubro novos parâmetros? Eu venho aqui na nossa documentação, Ctrl C, e eu reabro aqui, Ctrl V. Aqui, a gente está na documentação do nosso plot. A gente consegue ver matplotlib.pyplot.plot, que é o que eu quero ver agora. Descendo aqui um pouco, a gente vai achar os nossos parâmetros, na qual ele vai explicar bonitinho o que cada um dos parâmetros fazem. Inclusive, nossos outros parâmetros aqui, com vários tipos de propriedades. E essas propriedades aqui são muito boas e aplicáveis em várias áreas do Matplotlib. Coloquei algumas aqui para vocês. Vamos trabalhar primeiro com a nossa label. Ou seja, você tem uma curva aqui, no nosso caso é uma reta, mas ela não tem um nome, a gente não sabe do que é essa reta. Eu posso colocar aqui, vírgula, label. E eu coloco uma string agora. É o nome da nossa reta. Vamos fingir que isso daqui são, vamos pensar aqui, taxa de crescimento de PIB. Se eu der um Ctrl Enter agora, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Eu tenho uma legenda agora. Uma label é chamada de legenda. É a legenda que descreve essa curva aqui. Então, para eu conseguir visualizar qual que é essa legenda, eu tenho que colocar um outro comando, que é o plt.legend. Se eu fechar aqui e der um Ctrl Enter, ele agora vai plotar que a nossa linha azul, ela é a taxa de crescimento de PIB. Eu consigo, inclusive, mudar a posição disso daqui, utilizando o nosso parâmetro lock. Ele varia, se eu não me engano, de 1 a 9. Se eu colocar um aqui, ele já vai para cá, 2, vai para cá, 3, e por aí vai. Ele vai andando para lá e para cá. Se você não colocar nada, eu não sei agora se o padrão dele é ficar no canto esquerdo ou se ele varia, dependendo da nossa curva. Só que caso esteja acontecendo que nem está aqui agora, ele está em cima da nossa curva, é só você ficar variando o seu lock aqui. A gente sabe que o 2, ele vai ficar aqui no lugar bom. Se eu colocar o 9, por exemplo, ele fica centralizado no topo da nossa tela. Mas se eu colocasse o 8, ele fica no inferior da nossa tela. E por aí vai, a gente consegue brincar bastante. Para uma única linha, isso não é tão importante. Mas caso tivéssemos mais de uma linha, como por exemplo aqui, vamos colocar um terceiro dado, o dado Z. Ele recebe 5, 6 e 2. Eu vou colocar aqui plt.plot. E agora, ao invés de utilizar x e y, eu vou utilizar x e z. Não importa se isso aqui é x, y, z, poderia colocar y aqui também. Isso aqui são gráficos, gente. A gente tem nossos dados. Se você utilizar dados reais, vai ficar mais fácil de ver do que utilizar dados chutados, que nem eu estou fazendo agora. Porém, a gente vai brincar um pouco ainda e vocês vão entender cada vez mais como que utiliza isso. Mas, basicamente, o primeiro valor que aparece vai vir no eixo horizontal e o segundo valor que aparece vai vir no eixo vertical. Como a gente está utilizando listas, vai sempre fazer esse casamento do primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo elemento com o segundo elemento, terceiro elemento com o terceiro elemento. Tanto para x, quanto se eu colocasse aqui, de x para y, quanto de x para z, que é nesse nosso segundo plot aqui. Se eu desse um Ctrl Enter agora, o que aconteceu aqui?
E desculpa, gente, coloquei PLT aqui. É plot. Esta. Tá. O que aconteceu aqui agora? O Matplotlib, por si só, ele já até trocou a cor da nossa curva. Mas eu posso querer outra cor. Então, eu poderia vir aqui e colocar outro parâmetro, chamado color. Eu posso vir aqui, ao invés de laranja, eu posso pensar aqui em yellow. Mid em yellow, ele já troca para amarelo. Não gostei de amarelo, eu vou querer black. Então, temos nosso preto. Conseguimos fazer isso daqui tanto nessa de cima quanto nessa de baixo, mas vamos deixar assim por enquanto. Tenho duas linhas, e agora essa daqui não é a taxa de crescimento de PIB. Vamos colocar label. Vamos pensar aqui. Taxa de mortalidade de pinguins. Ela veio decrescendo. Então, coloquei outra label, e ela automaticamente já aparece aqui na nossa legenda do nosso gráfico. E conforme a gente vai aumentando o nosso número de curvas, vai aumentando o número de legendas. Aí a gente pode sempre reposicionar em lugares que são bons de ficar a nossa legenda, que não tampem nossos dados. Beleza. Temos mais alguns parâmetros que são interessantes. A gente pode mudar a espessura da curva, inclusive pode mudar os nossos markers. Já eu chego nesses markers. Deixa eu copiar aqui já o link. Mudar a espessura da curva, eu creio que é auto-intuitivo. Se eu colocar line width, eu posso colocar aqui, por exemplo, 5, são 5 pixels, ele já aumentou bastante a espessura. Inclusive, ele já muda na legenda. E agora, deixa eu vir aqui em markers, para vocês verem, dar um Ctrl V aqui. Sempre que a gente tiver um ponto, ou seja, nesse caso aqui da nossa linha preta, o primeiro ponto que a gente tem é o ponto 1 e 5. 1 em X e 5 em Y. A gente está chamando de Z aqui, mas é o nosso eixo Y. Aí, além disso, a gente tem no 2 e 6. Nosso 2 está aqui e nosso 6 está aqui. E no 3 e 2. O 3 está aqui e o 2 está aqui. Sempre que a gente tiver esses pontos, a gente tem o que a gente chama de marker. Ele começa no estado inicial de não colocar nada aqui. Ele simplesmente une a nossa linha. Mas eu posso querer identificar esses pontos. E o Matplotlib nos dá várias identificações, de todo jeito que a gente quiser. Vamos pegar aqui e colocar esse circle aqui. Ele é a string O. Se eu vir aqui, na nossa linha preta, e colocar marker ou markers, deixa eu ver, marker. Colocar aqui recebe a string O e der um Ctrl Enter, em cada um dos pontos eu marquei com o meu O. Inclusive aqui na nossa legenda a gente consegue ver a alteração. É feito de forma automática. Eu poderia mudar isso daqui. Eu poderia marcar como, por exemplo, esse triângulo para a direita. É só utilizar, ao invés de O, o sinal de maior. Se eu der um Ctrl Enter, ele já muda para esse triângulo aqui para a direita. Eu posso brincar, eu posso fazer com qualquer coisa isso daqui. Vamos colocar uma estrelinha que é muito bonito. É o nosso asterisco. Lindo. Quase não dá para ver, mas é lindo. Bom, aí a gente marcou aqui, e aqui a gente também pode marcar. Eu posso colocar aqui marker, recebe. Vamos. Aí eu vou colocar aqui o chapéuzinho, se eu não me engano é o triângulo para cima. Sim, só que aí, como a gente pode ver, a linha está tão espessa que a gente quase não consegue ver o nosso marcador. Dentro do marker, se eu não me engano, a gente consegue aumentar o tamanho dele a partir de alguns parâmetros. Só que a gente não vai trabalhar muito com isso agora. Caso vocês queiram se aprofundar mais, vocês podem tranquilamente entrar na documentação aqui e pesquisar como eu troco a cor de um marker, como que eu mudo o tamanho dele, será que tem como mudar a angulatura a qual ele está apresentado? E todas as respostas são sim. A gente consegue fazer todo esse tipo de alteração. É só a gente procurar na documentação do Matplotlib. É uma documentação relativamente grande, porque tem muita coisa, porém não é tão difícil de achar as informações. E a gente tentou facilitar um pouco a vida de vocês, deixando exemplos e documentações conforme a gente vai trabalhando com o Matplotlib. Beleza. Passei aqui um pouco sobre o plot para vocês. Só vou passar um último aqui, que é o Visible
caso vocês tenham dois gráficos aqui, só vou tirar esse marker que eu achei ele horrível. Aí vamos rodar aqui. Vamos falar o seguinte, você coloca uma variável no seu código, na qual quando você aperta um botão, você mostra essa linha ou some com ela. Como que você faz isso? Você simplesmente coloca a variável visible recebe, aí aqui você colocaria a sua variável. No caso, eu vou colocar false, para vocês verem que caso aqui seja false, o nosso gráfico ele desaparece. A gente só vê uma das linhas. A partir do momento que isso aqui for true, ele passa a aparecer. E caso eu não coloque visible, o default dele, ou seja, o valor padrão, já é true. Tanto é que se eu mandei plotar, eu quero que apareça. Mas claro, é o que eu falei. Caso vocês queiram fazer isso daqui um pouco mais dinâmico, caso vocês utilizem algum certo comando, cliquem em um certo botão, aí sim aparece o seu gráfico, vocês coloquem aqui uma variável. Aí vocês conseguem brincar um pouco mais com o Matplotlib. Tranquilo. Essa daqui foi a parte de plotagem gráfica para gráficos de linha. Continuando aqui, temos como brincar um pouquinho mais. Como, por exemplo, colocar X-Label e Y-Label. Vamos copiar aqui e colar no nosso código. Sempre que eu utilizo esse tipo de comando, na qual eu vou alterar o meu gráfico, colocar um título, uma label, uma legenda, eu faço depois de criar o gráfico. O comando plot, ele cria um gráfico de linhas, certo? Então, depois do comando plot, é que eu costumo colocar esses comandos aqui de alteração gráfica. Bom, o comando xlabel, ele vai criar um texto no eixo X e o ylabel vai criar um texto no eixo Y. Se eu der um Ctrl Enter aqui para vocês verem, a gente consegue ver bem pequenininho aqui. Bom, vamos modificar isso aqui para que vocês possam ver. Da mesma maneira que eu consigo brincar com o meu plot, eu consigo brincar com o meu xlabel e o meu ylabel. Eu posso, por exemplo, mudar a cor para white de ambos. Deixa eu copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Se eu der um Ctrl Enter, a gente pode ver que já ficou branco. Só que ainda assim está pequeno. Vamos aumentar o tamanho dele. Eu pego o size e vamos colocar aqui. 18. Vamos ver se fica bom. Ó, já ficou bem maior o meu label. Então vamos pegar aqui size 18. E a gente pode escrever o que quiser aqui. Vamos colocar aqui eixo X e aqui eixo Y. Ctrl Enter. Ficou aqui eixo X e eixo Y. E assim o nosso gráfico vai ficando cada vez mais bonitinho. Continuando aqui com nossos comandos. Além do label, a gente pode nomear o nosso próprio gráfico. Então vamos copiar aqui o comando de title e colocar aqui. Nesse caso, eu vou colocar um título para o gráfico. Se eu der Ctrl Enter aqui, vocês vão ver que aqui em cima aparece o nosso título. Só que ele está daquela mesma maneira. Está pequenininho e preto. Vamos copiar isso daqui então. Só que ao invés de deixar 20, ao invés de deixar 18, eu vou deixar 20, que o título ele costuma ser maior mesmo. E a gente já tem aqui o nosso nome. Vamos colocar aqui gráfico. Bonitinho. E a gente tem nosso gráfico bonitinho aqui. Dessa maneira, você vai deixando seu gráfico cada vez mais formoso, bonito, galante, e a apresentação dele em trabalhos, relatórios e artigos começa a ficar cada vez mais interessante. Você não precisa fazer nenhum pós-processamento. Colocar um título via Word, ou então via Photoshop, qualquer outra ferramenta. Você coloca direto pelo próprio Python, inclusive a legenda. Isso aqui facilita muito a sua vida. Ainda mais caso você tenha, sei lá, 40 retas em um gráfico só. O próprio Python faz isso. A gente não precisa se esforçar para esse tipo de coisa. Tranquilo. Continuando. Eu já ensinei o Legend para vocês, que é para habilitar as nossas labels aqui por meio de legendas. E a gente tem o nosso grid. O grid é um comando bem interessante, porque assim a gente não tem muita noção de escala, onde que está batendo cada um dos pontos. Se isso aqui realmente é 6 ou não é um 5.8, alguma coisa, eu posso ativar o meu grid, colocando aqui. Vou dar um Enter aqui. plt.grid. Se eu der um Ctrl Enter, eu nem preciso colocar aquele true lá dentro. É só colocar o comando assim. Aí ele vem aqui com nossas linhas de grade.
essas linhas aqui são muito boas para dar uma noção do valor dos nossos pontos. Nem sempre é útil colocar esse tipo de coisa, mas volta e meia é interessante. Nesse caso aqui fica muito bom, porque facilita a visualização dos nossos dados. Continuando aqui. Eu não sei se vocês viram, mas o nosso gráfico ele não começa no valor 0, 0. Ele começa aqui mostrando o valor 1 e 2. Ele finaliza aqui e aqui. A gente pode mudar esse tipo de escala, trabalhando com o X-Lim e o Y-Lim. Subindo aqui para vocês verem. Com o X-Lim e o Y-Lim. Ou, se vocês não quiserem colocar duas linhas separadas, vocês podem simplesmente trabalhar com o Axis. Deixa eu pegar... Vamos testar todos de uma vez. Pegar primeiro o X-Lim e o Y-Lim. E colocar aqui para a gente. O primeiro valor vai ser o valor inferior de X. E o segundo valor vai ser o valor superior de X. Vamos colocar aqui, então, 0, que é o que nos interessa, e 10. A gente viu que a gente finalizou no 3, então o nosso gráfico vai ficar bem pequeno, trabalhando com X. E no Y, eu vou colocar 0 também e 10 também. Se eu der um Ctrl Enter aqui para a gente ver, a gente consegue ver que o nosso gráfico já ficou horrível. Não é recomendado vocês fazerem esse tipo de coisa, mas eu queria demonstrar para vocês por meio de um outlier, que é o que a gente chama, que é um valor discrepante. Vamos voltar aqui para o que nos interessa. Eu vou colocar 4 como valor máximo de X e 5 como valor máximo de Y. Nesse caso aqui, vocês podem ver que eu já perdi um dado, ou seja, o meu valor de Z, que chega até em 6 no Y, eu perdi, porque eu cortei em 5. Então, vamos subir aqui para 7. Vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês trabalham com esse X-Lim e o Y-Lim para não fazer essas duas coisas, que é ou deixar o gráfico muito pequeno comparado ao muito grande em relação às nossas curvas, ou muito pequeno em relação às nossas curvas. Desse jeito aqui a gente consegue apresentar, mas ainda não está o ideal. A gente consegue ir trabalhando com isso, mas caso fosse interessante começar no valor 00, está aqui já. Caso você não coloque isso daqui, o próprio Matplotlib já faz os cálculos para deixar na escala mais relevante possível, que é uma escala que você realmente consegue olhar o gráfico e falar, caraca, esse gráfico aqui realmente é bonito, formoso. E, além de utilizar o X-Lim e o Y-Lim, a gente consegue utilizar o Axis, que ele funciona da mesma maneira. Se eu colocar aqui o nosso Axis, depois de Grid, eu tenho o meu X mínimo, X máximo, Y mínimo e Y máximo. Vamos fazer aqui o mesmo exemplo. Começar em 0 e terminar em 10 em X, só que em Y eu vou começar em 0 e vou terminar em 8. Se eu der um Ctrl Enter, a gente consegue ver que teve o mesmo resultado. Meu X ele começou em 0 e terminou em 10, e meu Y começou em 0 e terminou em 8. E assim a gente consegue regular os nossos valores. O resultado de X-Lim, Y-Lim e o de Axis é exatamente o mesmo. Então, cabe a vocês verem qual que vocês vão querer trabalhar. Caso vocês prefiram trabalhar diretamente com uma lista, utilizem o Axis. Caso vocês queiram trabalhar com variáveis diretas, trabalhem com o X-Lim e o Y-Lim. Beleza. E se eu tiver interesse em plotar, deixa eu tirar aqui, um texto dentro do meu gráfico. Eu consigo? Consigo. E não precisa ficar inventando legenda aqui. Vamos falar que eu quero colocar um texto bem aqui, no nosso ponto 1.25 em X e 4.5 em Y. Eu venho aqui no nosso comando text, vou copiar aqui, e vamos vir aqui e colocar um Ctrl V. Então, eu vou colocar 1.25 em X, que é o primeiro valor, e 4.5 em Y, que é o segundo valor, exatamente como o nosso plot. E aqui, no terceiro parâmetro, eu já coloco o texto que eu quero que apareça no nosso gráfico. Se eu der um Ctrl Enter, vocês vão ver que o meu texto ele já apareceu aqui. E como vocês podem perceber, o ponto 1.25 em X e 4.5 em Y, ele coincide com o canto inferior esquerdo do nosso texto. É muito importante você pensar nisso na hora que você for colocar seu texto. Eu vou aumentar aqui um pouco o nosso texto,
font size e vou colocar aqui 15. Eu aumentei o nosso texto para facilitar um pouco a visualização. O canto inferior esquerdo do nosso texto está coincidindo com os pontos que eu coloquei aqui. Caso eu quisesse centralizar o meu texto nessa linha aqui do 4.5, aí eu tenho que ficar abaixando. Eu dou um 4.4, eu dou um Enter. Aí eu vejo, aqui já parece que centralizou, mas nem tanto. Então 4.42. Por aí vai. Aí você vai brincando até tentar centralizar aqui. Aí caso eu quiser centralizar em X também, ao invés de colocar um ponto 25, eu coloco 1.2. A gente vai vendo. Não, então vai precisar de 1.0 direto. Vamos ver. Não, assim já ficou muito ruim. 1.2. Não, aí já passou demais. Eu voltei para o que estava antes, né? 1.1. Aí, já quase centralizei isso daqui. E aí você vai brincando com o seu texto. Você consegue incluir seu texto aqui. Inclusive, você consegue incluir setas, você consegue incluir imagens aqui dentro. Você consegue colocar de tudo dentro do seu gráfico. Só não vamos exagerar. Esse gráfico aqui ele já começou a quase que ficar poluído e eu não recomendaria você colocar muito mais elementos aqui dentro. Só que o Matplotlib ele te dá a oportunidade, a disponibilidade de colocar qualquer coisa dentro de um gráfico. Se você quiser colocar a foto do seu gato aqui, inclusive, você pode, utilizando o Matplotlib. Beleza. Saindo aqui dos nossos gráficos de linha, a gente começa a entrar em algumas outras áreas, como, por exemplo, o gráfico de barras, histograma e gráfico de seções. Só que antes de começar esses outros tipos de gráficos, eu vou ensinar para vocês o famoso subplot, que é o caso de você querer plotar mais de um gráfico. Vamos apagar tudo isso daqui. Apagar tudo isso daqui e deixar só o nosso gráfico cru aqui. Caso eu quisesse plotar esse gráfico aqui em um gráfico e o gráfico que relaciona X com Z em outro, eu poderia fazer o seguinte, dar um qlt.subplot e aqui, dentro dos parâmetros do nosso subplot, vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho linha, coluna e o gráfico respectivo. Eu vou criar uma matriz de gráficos. Para quem já teve aula com Léo Nichel, já ouviu falar bastante de matrizes. Caso eu queira fazer uma matriz com 2 linhas e uma coluna, eu só preciso fazer isso. O primeiro valor é o número de linhas que eu quero e o segundo valor é o número de colunas. O terceiro é o gráfico respectivo. Eu quero que esse aqui seja o primeiro gráfico. Quando eu faço isso daqui, eu faço exatamente isso, gente. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Eu tenho as barras da minha matriz. Eu vou ter 2 linhas. Eu vou ter o meu valor da matriz A. Aí eu fecho. Eu tenho aqui a minha matriz B. Aí eu fecho. Eu criei essa matriz aqui, na qual esse daqui é o meu primeiro gráfico, esse daqui é o meu segundo gráfico. Caso eu tivesse colocado para ter 2 colunas, o que eu ia fazer? Eu ia acrescentar aqui. Aqui ia passar a ser A e B, e aqui C e D, na qual esse é o meu primeiro gráfico, quando eu referencio como 1. Caso eu referenciasse como 2, eu ia abordar o B, como 3, meu gráfico número C, letra C no caso, e 4, o meu gráfico, letra D. Vamos então fazer o seguinte. Eu vou fazer então uma matriz de 2 linhas e uma coluna, que é o caso que eu trabalho desta forma aqui. Eu vou só comentar para não dar problema. A e B. E como eu referenciei esse gráfico aqui, que vem embaixo do meu subplot, como 1, eu estou referenciando ele como o gráfico A. Então, se eu der um Ctrl Enter, você consegue ver que ele até diminuiu de tamanho. Eu consigo mudar essa escala dele, mas ele diminuiu de tamanho porque ele está incluso dentro de um subplot agora. Caso eu venha aqui e escreva, de novo, subplot, mas agora referencie o gráfico número 2, ou seja, o gráfico B dentro da nossa matriz, eu posso dar um qlt.plot e colocar X e Z agora. Se eu der um Ctrl Enter, olha o que vai acontecer. Ele apareceu aqui embaixo, igual eu falei para vocês. Caso eu inverta isso daqui,
caso eu coloque, ao invés de 2 linhas e uma coluna, eu coloque uma linha e 2 colunas, para os dois, eu vou inverter a minha matriz, eu vou deixar ela uma matriz transposta, vai ficar assim, A e B. Então, meu gráfico número 1 fica aqui, e meu gráfico número B fica à direita dele. Se eu der um Ctrl Enter, a gente pode ver que isso daqui aconteceu. O que acontece é que o Matplotlib ele redimensiona os nossos gráficos. Porém, a gente consegue mudar o tamanho do gráfico a partir de comandos. É só vocês buscarem o parâmetro que muda o tamanho de um gráfico. E eu posso fazer isso aqui para N linhas e N colunas. Eu posso fazer para 5 e 8, entende? Eu penso que, na verdade, a gente não pode passar de 10, né? Porque ele está trabalhando com caractere. Então, eu creio que o máximo que a gente consegue chegar aqui são 9 linhas e 9 colunas. Só que, de verdade, se você realmente chegar a utilizar essa quantidade de gráfico, é porque você é uma pessoa doente. É muito gráfico e a gente não precisa de tudo isso. Mas, querendo ou não, são muitos gráficos que a gente pode utilizar. Aqui dentro a gente já teria 81 gráficos. Cara, 81 gráficos é gráfico. O pessoal chegou a mandar mensagem aqui. Ah, eu deixei até rio, coitado. Ele é uma pessoa doente o suficiente para utilizar essa quantidade de gráficos. Isso daí eu acredito. Mas beleza, é assim que funciona o nosso subplot. A gente consegue plotar todo tipo de gráfico dentro disso daqui. Não só o gráfico de linhas. É só a gente colocar, ao invés de plot, colocar, por exemplo, bar. Aí a gente já muda para o nosso gráfico de barras. Já a gente vai chegar lá. Mas, caso vocês queiram fazer tudo que a gente fez antes, de colocar os parâmetros lá, colocar um plt.grid aqui e tudo mais, vocês podem. Eles vão ser aplicados separados. Nesse caso aqui até deu um probleminha, porque eu não especifiquei o tamanho do meu gráfico. E a partir do momento que você não especifica um tamanho, é o Matplotlib que decide. Então, ele decidiu que o meu gráfico vai ficar desse tamanhozinho aqui. Então, eu teria que agora setar um tamanho físico para ele. Só que a gente não vai entrar mais a fundo na parte de subplots para vocês. Vamos chegar agora nos nossos gráficos de barra, que vai começar a ficar um pouco mais interessante isso daqui. Ok. Chegando aqui nos nossos gráficos de barra, para quem não conhece um gráfico de barra, vamos lá. Primeiro a gente vai começar com os nomes no eixo X e a altura deles. Vamos vir aqui. Já vocês vão entender, gente. Eu vou começar aqui com meu X sendo chocolate branco e chocolate semi-amargo. E fecha. Beleza. E no meu Y, eu vou colocar valores 10 e 15. Vamos visualizar como que são esses dados aqui em um gráfico de barras. Se eu fizer um plt.bar, colocar X e Y e der um Ctrl Enter, a gente tem nosso gráfico de barras, na qual o meu chocolate branco, que é o primeiro parâmetro de X, ele se correlaciona com o parâmetro 10, que é o primeiro parâmetro de Y, e o chocolate semi-amargo, que é o segundo parâmetro de X, se correlaciona com o segundo parâmetro de Y. E assim, consecutivamente, com N dados. Ficou meio feio isso daqui, eu não nego, eu não acho isso aqui um gráfico bonito, então a gente tem parâmetros para trabalhar em cima do nosso gráfico de barras. A gente pode sim mudar a cor dele, utilizando color, igual a gente viu lá no PLT. Vamos colocar aqui, por exemplo, orange. Orange. Nosso gráfico já vira laranja. Tem um parâmetro aqui. Vocês viram que essa barra aqui ela está muito, muito espessa. Eu consigo mudar isso daqui. Se eu não me engano, é com o meu widget. O padrão do nosso widget é 0.8. Então, vou colocar 0.5. Se eu der um Ctrl Enter aqui, eu deixo meu gráfico mais fino. Eu posso deixar 0.2. Mais fino, 0.1. Muito mais fino. Eu consigo mudar. Por aí vai. Eu não preciso colocar strings aqui embaixo. Se eu quisesse colocar 1 e 2, eu posso. Aqui está o valor 1, aqui está o valor 2. Ele que faz todo esse escalamento, essa amostra aqui, mas a gente pode mudar isso daí. E eu consigo ir brincando com o nosso gráfico de barras. Vamos ver aqui alguns parâmetros. Isso daqui eu acho muito interessante para vocês. Vamos lá. Vocês estão fazendo uma pesquisa para ver quem gosta mais de gatos
ou quem gosta mais de cachorros. Vamos começar aqui com nossos cachorros e os nossos gatos. E aí, você é um amante ávido de gatos. Você quer que os gatos estejam em um valor discrepante acima dos cachorros. O que você vai fazer aqui? Vamos falar que 500 pessoas falaram que gostam de cachorros e 506 pessoas falaram que gostam de gatos. Mas você quer mostrar que isso daqui não é um valor perto, que não está próximo. O que você faria? Vamos fazer o seguinte, tirar esse widget. Nosso gráfico está assim. Cara, tá quase batendo, mas eu não quero que as pessoas pensem que tá quase batendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um parâmetro chamado bottom. Esse parâmetro aqui, ele é aonde vai começar o meu gráfico. O padrão é que ele comece em 0. Só que vamos começar em 498. Vou dar um Enter. Opa, o que aconteceu aqui? Ah, Léo, deu problema. Ele começou em 498, mas ele ainda assim somou todos esses valores. Então, é esse parâmetro? Não. Esse bottom, ele simplesmente muda. Então, eu não consigo usar esse bottom para provar que gatos são muito melhores do que cachorros. Então, eu não vou utilizar esse bottom. O que eu vou utilizar? Bom, eu ensinei para vocês já que a gente consegue setar limites. Eu consigo falar, a partir do plt.axis, que o meu limite em x vai começar em... Bom, é que nesse caso aqui também está em string. Não vamos utilizar o axis porque eu estou vendo que pode dar um problema, já que o meu x ele é string. Nesse caso, eu vou colocar só o ylim. Eu vou colocar que eu quero começar em 498 e eu quero terminar em 510. Se eu der um Ctrl Enter aqui agora, o que vai acontecer? O nosso gráfico ele continua com os mesmos dados. Só que agora parece que a discrepância entre gatos e cachorros é muito maior do que ela realmente é. Esse tipo de brincadeira estatística, que é o que o pessoal chama, é vista com muitos maus olhos pela sociedade. Primeiro porque é errado você fazer isso, e porque você pode trazer uma noção de fake news. Isso daqui não é uma verdade. Por mais que os dados estejam certos, essa discrepância aqui não é proporcional. A proporcionalidade se dá a partir do ylim começando em 0. O pessoal sempre fala, e eu espero que todos sempre façam isso. Comecem o seu gráfico de barras em y igual a 0. Independente do valor que seja aqui em cima. Começa ele em y igual a 0. E caso vocês forem aplicar alguma escala no seu gráfico, como, por exemplo, a escala logarítmica, que é uma coisa que muda totalmente a proporcionalidade dele, vocês têm que deixar bem claro que o gráfico não está em escala linear. Porque quando você muda essa perspectiva de visualização, você muda completamente o entendimento em relação ao seu conjunto de dados. Como, por exemplo, isso daqui que a gente fez de 498. Se você vê esse gráfico aqui, você pensa que a discrepância é gigantesca, que é muito diferente. Aí você vai ver o valor aqui e você percebe que é uma diferença de 6 pessoas. Então, sempre comecem em 0. E caso vocês utilizem alguma outra escala que não é escala linear, pelo amor de Deus, avisem o seu leitor. Tranquilo. Esse aqui é o nosso gráfico de barras vertical, só que a gente também consegue fazer o nosso gráfico de barras horizontal, só colocando um H aqui do lado. H. E, se eu não me engano, a gente tem que inverter x e y. A gente vai descobrir isso aqui agora. Deixa eu tirar isso daqui aqui. Dá um Ctrl Enter. Não precisa inverter x e y. O nosso x, ele passa a vir nesse eixo aqui, que é o eixo vertical, e o nosso y passa a ser o nosso eixo horizontal. É o mesmo gráfico, só que agora ele está de forma horizontal. Há quem prefira. Eu sou um amante ávido de gráficos verticais, de barra. Então, prefiro muito mais esse daqui. E só um extra aqui para ajudar vocês. Dentro dos parâmetros de gráfico de barra, nós temos esse daqui, deixa eu pegar para vocês, Align. O padrão dele é centralizar com isso daqui. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar, ao invés de cachorros e gatos, 1 e 2. Vamos Ctrl Enter. E vamos pegar um terceiro conjunto de dados aqui. Nosso conjunto de dados Z. Colocar aqui
400, calma aí, aqui, 450 e 600. Caso eu queira plotar dois gráficos de barra junto e fazer uma comparação entre z e y, como que eu faço? Eu posso dar simplesmente um plt.bar x e z, falar color blue. Como será que ele vai ficar? Horrível, nojento, desprezível. A gente não quer ler nossos dados assim. O nosso gráfico de z tampou totalmente o nosso gráfico de y. O que eu vou fazer então? Eu vou mudar a espessura deles, o idif. Eu vou colocar aqui para 0.3 de ambos. Vamos aí. O idif 0.3. Eu vou dar um enter. Beleza. Ainda assim, eles estão tampando. O que eu vou fazer então? Um dos widgets eu vou colocar menos 0.3. O que vai acontecer? Nada. Não mudou simplesmente nada. Só que eu vou fazer uma coisinha extra. O nosso align, que ele está como centralizar, aqui em relação ao 2 e em relação ao 1, eu vou colocar edge. O que ele vai fazer? Desse jeito, ele vai alinhar o meu gráfico à direita. Ou seja, essa pontinha aqui inferior esquerda vai tocar no 2, ao invés do centro. Deixa eu dar um Ctrl Enter aqui para vocês verem. Foi o que aconteceu. Mas ainda assim, um gráfico ele está tampando no outro. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu também vou colocar em cima align edge. Porém, como eu coloquei um valor negativo de width, ele vai espelhar esse gráfico em relação ao meu valor de referência. Nesse caso aqui, o meu valor y de 500, que é esse valor laranja aqui, no meu número 1, ele está centralizado. Como eu fiz edge, o que vai acontecer? Ele vai ficar igual ao azul. Ele vai, no canto inferior esquerdo, tocar no número 1, que é o valor de referência dele no eixo X. Porém, como eu coloquei o idif, ele vai espelhar o gráfico em relação a isso. Se ele estava desse jeito aqui, igual ao azul, ele vai passar para o outro lado. E olha que resultado esplendoroso. A gente tem, em relação ao nosso valor 1, a comparação entre os dois valores sem ter sobreposição de dados. Eu posso melhorar um pouco o nosso gráfico só mudando esse tipo de valor aqui para ficar mais bonitinho. E a gente consegue correlacionar valores desse jeito. Esse estilo aqui ele serve para 2 conjuntos de dados, porém é muito bom para você ver a diferença entre esses dados. Você pode ver entre o quanto de dinheiro que você ganhou e o quanto que você investiu, ou o quanto que você gastou, e por aí vai. Você consegue fazer bastante comparação a partir de gráficos de barras. Claro, você pode colocar o seu H aqui, só que aqui tem um porém. Quando você coloca o H para ser horizontal, você não está mudando mais o comprimento. Você vai estar mudando a altura. Então é height. Assim a gente vai ter o mesmo resultado. Caso eu deixasse aqui o edit, ele dá erro. Dá um Ctrl Enter aqui para vocês verem. Ele dá erro. Quando você está trabalhando com gráficos horizontais, você utiliza height. Aí, tudo funciona bonito. Caso você troque para vertical, você pode deixar o edit. Aí, tá perfeitinho. Tranquilo. E dessa forma, a gente finaliza o nosso trabalho em cima de gráficos de barra. Aí a gente já passa para o nosso histograma e o nosso gráfico de pizza. Beleza. Vamos copiar aqui e entrar no nosso exemplo do histograma. Para quem viu também o OpenCV, a gente explicou como que funciona o histograma. Ele basicamente mostra uma quantidade de valores dentro de um intervalo. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui. Tá. A gente tem nosso conjunto de dados. Vamos apagar tudo isso daqui e deixar só nosso X. A gente tem um conjunto de dados e vamos fingir que a nossa, colocar até com um comentário, notas de cálculo 1. Aí varia. O pessoal tira 1, tira 2, tira 3, tira 2, tira 1. Um milagroso tirou 5, aí outro tirou 4, aí 2, aí 1. Por enquanto tá bem real isso daqui.
Beleza, a gente tem nosso conjunto de dados. Eu vou colocar aqui o nosso plt.hist. Da mesma forma que todos, eu quero colocar o meu x aqui, que é o meu conjunto de dados relevantes. Só que, diferentemente dos outros, eu não vou colocar um eixo y. O histograma ele trabalha de uma maneira um pouco diferente. Quando você vai ver alguns exemplos, você pode ver o pessoal utilizando alguma outra sintaxe, como, por exemplo, colocando o histograma depois aqui recebendo variáveis. Mas a gente não trabalha desse jeito. Esse jeito aqui é um jeito um pouco mais avançado. Depois do nosso x, que é o nosso conjunto de dados, o pessoal costuma colocar aqui um número de subdivisões. Por exemplo, aqui embaixo, eu quero que tenha 20 valores. Então, aqui, no número de subdivisões, eu vou colocar 20. Vamos ver isso aqui funcionando. Vou colocar aqui 20. Aqui dentro, eu vou ter 20 subdivisões. Por mais que vocês não estejam vendo aqui, ele faz essas subdivisões para a gente. Caso eu queira que tivesse só 3 subdivisões, ele vai fazer aqui em forma de histograma. Não está dando para ver tão bonito, porque ele está meio que batendo um com o outro. Mas deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Dentro desse intervalo, que vai de 1, vamos fazer o seguinte só, colocar o valor 6 aqui, vai ficar mais bonito. Aí, a gente tem um intervalo que vai de 1 até mais ou menos 2,5. Aí depois de 2,5 até mais ou menos, vamos colocar mais um 6 aqui para ter essa diferença, até mais ou menos 4,5. Aí de 4,5 vai para 6. Tá. O que acontece se eu aumentar um valor dentro desse intervalo de 2,5 até um 4,5 mais ou menos? Eu vou colocar no meu conjunto de dados mais um valor 3. E olha o que vai acontecer. A partir, até dado momento, dentro desse intervalo, o meu gráfico fala que eu tenho 2 valores, entre 2,5 e 4,5. Vamos ver. Eu tenho o valor de 3, eu tenho o valor de 4. Eu não tenho nenhum outro valor aqui nesse intervalo. Se eu colocar mais um valor, número 3, esse valor aqui do meio, que está correlacionado ao valor 2, vai subir para o valor 3. Se eu colocar mais um 3 aqui, ele vai subir para o 4. Se eu colocar mais um 3, ele sobe para o 5. Então, ele conta quantos valores dentro desse intervalo eu tenho. É isso que serve o nosso histograma. E eu consigo aumentar quantas vezes eu quiser. Vamos aumentar aqui agora um valor entre 1 e 2,5. Eu vou colocar aqui o valor 2. Por enquanto, eu tenho 7 valores. A partir do momento que eu rodar de novo, calma. Agora eu tenho 8 valores dentro desse intervalo. E é assim que funciona o nosso histograma. A gente consegue brincar um pouco com isso, mas é só isso que eu quero mostrar para vocês em relação ao histograma. Porque isso já vem agora para uma parte de análise estatística, estudar modelo lá de normalização, como acontece aqui. Já vem nosso μ, nosso sigma. Essas partes aqui eu não quero ensinar para vocês. Eu quero ensinar como que vocês conseguem plotar um histograma. Só uma coisinha extra aqui que o pessoal costuma utilizar. Essa parte aqui que é o alfa. Deixa eu vir aqui para vocês. Eu posso querer mudar isso daqui. Posso colocar color recebe blue. Ele fica essa cor azul muito forte. Se eu quiser deixar um pouco mais bonito isso daqui, eu coloco alfa, que é a nossa opacidade. Posso colocar 0,5. Eu deixo o gráfico meio que transparentezinho, sabe? Aí ele vai ficando mais bonito. Você pode variar isso daqui, caso você não goste das cores que o Matplotlib te mostra. Você pode ir modificando aqui, deixando cada vez mais agradável para você poder publicar no seu gráfico. Tá. Saindo de histograma, a gente chega no nosso último conjunto de gráficos para se apresentar, que é o gráfico de pizza, ou gráfico de setores, como grande parte do povo chama. Para isso, a gente não vai mais trabalhar com conjunto de dados, a gente vai trabalhar com porcentagem. Então, vamos apagar aqui. Vamos falar que você tem 3 dados. Você está estudando sobre linguagens, vou colocar aqui suas linguagens, no caso de programação, que é Python, JavaScript. Oi. Perguntaram aqui, ó, se esse alfa funciona quando tem 2 gráficos um em cima do outro. Boa pergunta. Eu creio que sim.
Vamos testar agora, para ser bem sincero. Vou colocar aqui, dar uns Ctrl Zs aqui para recuperar um conjunto de dados. Aí, eu tenho esse conjunto de dados aqui. E vamos pegar um Y para a gente agora. Y, calma. Aí, só que eu vou tirar alguns desses dados, para ficar dois diferentes. Aí eu vou pegar esse daqui e dar um Ctrl V. Nesse caso eu vou mudar para Orange. Esse alfa eu vou deixar como 0,3 e esse daqui como 0,5. Porque o azul ele fica muito mais forte que o laranja. E vamos testar. Ctrl, Enter. Aparentemente não. Vamos deixar aqui um só para garantir. É, realmente. Ou será que é só porque eles estão batendo? Vamos tentar mudar um pouco isso aqui. Mudar para um 9, um 2 e aqui um 4. Não, eles realmente não se unem. Inclusive, eles somam as cores que a gente coloca, só que não faz o menor sentido esse gráfico. Infelizmente, o Matplotlib não foi esperto o suficiente dessa vez, gente. Mas tudo bem. Tá. Vamos voltar aqui, então. Eu espero ter respondido a pergunta, inclusive, gente. Pode ir mandando aí, caso tenham dúvidas. Voltando aqui, então, para o gráfico de pizza. Vamos criar aqui nossas linguagens de programação, a qual vou se basear em Python, em JavaScript e em Ruby. Beleza. Você está fazendo uma pesquisa e você quer ver qual linguagem o pessoal programa. Qual você programa. Você descobriu que seu conjunto de dados, seu X no caso, foi que em Python 20% do pessoal estava programando, em JavaScript 50% do pessoal estava programando, em Ruby 30% do pessoal estava programando. Sempre tentem atingir o 100%, pessoal. É uma recomendação ótima para quando você quiser fazer um grafo de pizza. Atinja o 100%. Por mais que, por exemplo, você tenha 3 respostas, aí ia dar aquele 33,33333. Dá um jeito de atingir 100%. Um deles tem que ficar com 33,34, ao invés de 33,33, para conseguir somar tudo e dar 100. Façam dar 100%. Mas beleza. A gente tem aqui nosso X, e caso eu queira plotar o nosso gráfico, eu posso simplesmente colocar plt.py. Aí eu dou um Ctrl Enter. Claro, tem que ter nosso conjunto de dados, o X. Ctrl Enter. E a gente já tem o nosso gráfico de pizza, no qual o Python ficou com a cor pré-definida laranja, sendo 20% aqui, o JavaScript aqui e o Ruby aqui. Porém, não está intuitivo para o nosso leitor conseguir descobrir isso. Como a gente pode fazer? Eu posso setar minhas labels como minha variável que eu acabei de criar. Linguagens. Se eu der um Ctrl Enter, eu consigo ver. Só que aí que tá. Tá feio, não tá visualizável. O que eu posso fazer? Vamos começar a customizar isso daqui então. Se eu entrar na nossa documentação, eu consigo alguns parâmetros relevantes ao nosso gráfico de pizza. E uma delas é esse daqui, Text Props. A gente não chegou a ensinar dicionários para vocês, porém, eu vou dar uma leve palhinha. Nosso Text Props, ele recebe, sempre que você for tratar um dicionário, você utiliza chaves. Aí que tá. Quando você ia colocar cor, você não colocava aqui vírgula, color, igual, aí você colocava a sua cor? Vamos pensar aqui, blue. Vamos fazer uma análise comparativa. Seria assim. Só que como eu quero mexer só com o texto, eu tenho que utilizar text props. Para eu conseguir fazer essa mesma coisa dentro de um dicionário, de um modo bem grosso, eu vou abrir uma string e escrever color. Aí eu coloco 2 pontos e escrevo blue. Isso daqui não explica em nada o funcionamento de um dicionário, só que explica como vocês conseguem passar de cá para cá. A gente não vai explicar como utiliza dicionários, porque isso é um curso de Python básico / intermediário,
isso daí a gente pode, um dia, chegar a passar para vocês, inclusive mostrar correlações de dicionários com matrizes, a aplicação disso, utilização disso daqui em webpackages e por aí vai. Só que, por enquanto, vamos se ater a isso. Ao invés de azul, eu vou colocar a cor white, para deixar a cor do meu texto branca. Se eu der Ctrl Enter, prontinho. Mas ele ainda está pequeno. Vou aumentar um pouco, então. Aqui no meu dicionário, vírgula, eu vou colocar aqui, então, size, 2 pontos, e agora eu não vou colocar uma string, eu vou colocar um número, size número 15. Aumentei aqui. Para quem mexe com gráfico de pizza, percebe que muitas vezes você tem alguma... Como que era a mesma palavra? Você enaltece alguma das subdivisões. Você deixa ela mais exposta. Como que a gente pode fazer isso? A gente utiliza o comando explode. Você explode o seu gráfico de pizza. Vai fazer o seguinte, você vai criar uma variável aqui mesmo, explode, recebe uma tupla, abre e fecha parênteses. Nessa tupla, a gente tem que saber o nosso conjunto de dados, o valor dele, e a gente tem que saber qual deles a gente vai querer deixar pré-definido. Como a gente está mexendo com Python, vamos deixar o Python exposto. Eu vou colocar isso aqui como 0.1, que é o tamanho que eu vou querer expor ele, já vocês vão entender melhor. E o resto, como eu não quero expor, eu vou deixar 0. Se eu colocar explode, recebe explode, e dar um Ctrl Enter, eu fiz isso daqui com o meu Python. Eu deixei ele mais enaltecido. Se eu aumentar esse valor aqui para 0,5, eu aumento isso daqui. Até chegar em 1. Perdão. Ele é o valor mais longe possível. Claro, eu posso colocar 2, 3, creio eu, mas já vai ficar muito feio isso daqui. O pessoal costuma deixar 0,1. E fica bem bonitinho. Eu posso deixar meu gráfico mais bonito, colocando shadow, recebe true. Aqui não vai dar para ver muito bem, mas agora ele ficou com uma sombrinha, que fica agora gostosinho de ver. E eu consigo rotacionar esse gráfico. Se eu vier aqui nas minhas propriedades, nos meus parâmetros, eu consigo ver aqui, vamos procurar. Cadê? Aqui, Start Angle. Um ângulo inicial para ele. Eu consigo mudar aqui para Start Angle. Sei lá, colocar 30. Vamos ver como que ele aparece. Olha, ele rotacionou de cá para cá, no sentido anti-horário. Então vamos mudar para cá, para 330. Ó, já ficou mais interessante. Agora o meu Python já está assim. Eu consigo mudar. Se eu quiser 150. Ele aparece aqui. Bom, tem como mudar bastante coisa. Tem como brincar com bastante coisa. Mas em relação ao Matplotlib, é isso. Eu visei tentar passar para vocês o máximo que eu pude. Só um segundo. Peço perdão, gente, minha voz hoje não está a melhor coisa do mundo. Mas tentei passar para vocês do jeito mais tranquilo possível sobre como plotar os gráficos, como mostrar os dados que vocês tanto têm obtido durante nossos cursos. E eu espero que todos tenham conseguido pelo menos saber da existência dos gráficos e saber que, através da documentação, você consegue conhecer os parâmetros dentro dos gráficos e deixar seus gráficos um pouco mais bonitos, visualizáveis e, às vezes, até mais sensatos na hora de mostrar todos os seus dados. Leone Chelsea, quer acrescentar alguma coisa? O pessoal tem alguma dúvida? Não, Léo, tranquilo por aqui. Eu acho que ficou muito bom, ficou muito bem ilustrado. Aprendi bastante aqui. Acho que ficou ótimo. Até ri das suas comparações que às vezes você fez aí. Ficou muito bom. Fechou, então. Então, caso o pessoal não tenha mais dúvida, então já te passo a palavra. Creio Pessoal, que não tem, então. É. Tranquilo, então. Então, muito obrigado pela atenção, pessoal. Parei de apresentar. Agora é contigo, Lanichel. Legal. Pessoal, então, se ficou alguma dúvida, vocês podem estar passando aí, que o Léo vai estar aí para responder para a gente.
Eu vou dar continuidade aqui então, mas agora vai ser bem light. Eu só vou comentar algumas coisas aí que podem ser pertinentes para vocês, umas considerações finais do curso. Estão vendo minha tela normal? Sim, né? Sim, Léo, dá para ver sim. Legal. Ok. Tá. Então, o Léo passou aqui, vou conectar o notebook aqui, rapidamente. Opa. O Léo passou sobre Matplotlib, e durante ele estava explicando a parte dele, ele mostrou um negócio ali que eu achei bem curioso, que eu acho que talvez a gente não tenha... Eu esqueci de passar para vocês. Isso pode ser que alguém de vocês ache interessante, tá bom? Que é o seguinte, aqui no VS Code isso funciona, tá bom? Outros ideias eu creio que não sei se vai funcionar, talvez acho que não tenha esses comandos. E aqui no Colab funciona também, que é alguns atalhos que a gente tem. Eu mostrei para vocês esse, por exemplo, que se eu tenho aqui, por exemplo, uma escrita, eu posso selecionar tudo e dar Ctrl Shift A, ele vai comentar assim para mim tudo, né? E o Léo hoje usou um negócio bem engraçado que eu não tinha mostrado para vocês, tá? Então assim, eu tenho text igual, por exemplo, text igual, sei lá, e text igual de novo. E o que ele fez foi, ele criou 3 ponteiros para apagar text de uma vez só. Então, para fazer isso, pessoal, você seleciona a palavra que você quer fazer isso, lá já tem outro ali, você aperta Ctrl D. Então, ele vai encontrar o próximo ali, vai passar para baixo ali. Você aperta Ctrl D mais uma vez, ele vai para o próximo. Apertar Ctrl D mais uma vez, ele vai para o próximo. Aí eu crio 3 cursores, ó. Eu posso trocar todos de forma dinâmica. Teste. Então, ele fez isso durante a aula, eu fiquei olhando e falei, cara, eu esqueci de falar isso ao pessoal, talvez o pessoal fique curioso. Então, eu acho que é uma dica aí de produtividade, tá legal? Bem, então vamos lá. Eu vou falar aqui agora de 3 bibliotecas que eu acho que são muito importantes, são muito interessantes. Vou só comentar realmente e em breve a gente já finaliza, tá ok? Então, a primeira biblioteca que eu quero comentar com vocês é o SciPy. Então, eu não vou ensinar nada, eu só vou realmente mostrar ela e vou explicar mais ou menos para que ela serve, caso alguém tenha interesse. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, porque deve estar difícil de ler. Ok, agora deve ter melhorado. Então, aqui, ó, SciPy, ela é uma biblioteca para matemáticos, cientistas, engenheiros, se pronuncia dessa seguinte forma que está escrito aqui. Aqui ensina a instalar e tudo mais. E qual que é a diferença do SciPy para o NumPy? O NumPy é uma dependência aqui do SciPy, tá? Então, quando você importa o SciPy, você não precisa importar o NumPy. Ele já vem o NumPy já importado, porque ele utiliza o NumPy para poder fazer os processos que estão aqui. Então, qual que é a diferença de eu usar o NumPy ou o SciPy? Eu vou mostrar aqui algumas ferramentas do SciPy, vocês já vão entender. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho algumas tutoriais que vão me ensinar a mexer nessa aplicação, nessa API aqui do SciPy. E, por exemplo, eu posso criar funções, eu posso fazer integração de funções, fazer otimização, interpolação, transformada de Fourier, e daí você fica pensando assim, cara, qual é o caráter dessa biblioteca? O NumPy, quando ele trabalha com essa parte de vetor, essa parte numérica, e ele trabalha com tudo, ele faz toda a parte numérica para nós. O SciPy, ele trabalha com a parte de cálculo numérico. Então, vocês têm a matéria cálculo numérico, às vezes quem faz engenharia tem, né? Engenharia elétrica eu sei que tem, eu não sei dizer se engenharia mecânica e engenharia civil tem, mas tem uma matéria chamada cálculo numérico, que a gente aprende como utilizar a matemática, processos matemáticos, cálculos matemáticos, para fazer algumas aproximações a uma integral, alguma aproximação para fazer uma otimização, para fazer interpolação, alguma otimização, uma aproximação para Fourier. Então, SciPy é a aplicação direta disso. Aqueles métodos matemáticos que a gente aprende em cálculo numérico, eles estão computados aqui nessas subbibliotecas do SciPy. Então, quando eu utilizo, por exemplo, a parte de integrar, tenho aqui todos os métodos que a gente aprende lá em cálculo numérico. Tem aqui esse aqui que é o quadrático, por exemplo. Então, aqui ele mostra aqui na documentação como que a gente pode fazer uma integral. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma função, que eu descrevo essa função, e eu posso usar o próprio Lambda para poder criar essa função
igual eu expliquei para vocês, criando nossas próprias funções lá em NumPy. E para integrar, eu simplesmente coloco integrate.cred e passo aqui quais são os valores que eu quero integrar. Eu quero integrar de 0 até 4.5. E ele vai me trazer o resultado, ou seja, isso aqui é uma integral definida, não é uma integral indefinida, tá ok? Então, assim, se eu quero fazer otimização para poder achar qual que é o mínimo ou o máximo valor de uma função, às vezes eu tenho uma função aí que tem 5 variáveis, por exemplo, aquela função lá, por exemplo, aqueles conjuntos de dados daquela casa que eu mostrei de Califórnia para vocês. Então eu pego 5 ou 10 variáveis, então eu crio uma função gigantesca que ela correlaciona qual que é o preço de uma casa média na Califórnia. Eu posso fazer uma otimização para descobrir qual seria uns parâmetros para eu conseguir achar a casa mais barata, por exemplo, ou a casa mais cara. Interpolação, eu poderia colocar um conjunto de dados, vários pontos em um gráfico, e ele vai tentar interpolar esses gráficos, criar uma função quadrática para poder me passar qual que seria o gráfico disso. Olha lá, ele faz uma interpolação, ele tenta criar uma função que estime o gráfico disso. E Fourier, a parte de processamento de sinal, álgebra linear. Então, basicamente, a gente pode dizer que o SciPy seria o NumPy aplicado. A gente pode fazer tudo que está aqui usando o NumPy. Nós mesmos construir nossa própria biblioteca que faz a integração aplicando os métodos de cálculo numérico. A gente pode, e é muito interessante para aprender, inclusive. Tá legal? Mas aqui já tem tudo pronto para a gente já, e está muito bem otimizado essas funções. Então, é basicamente NumPy aplicado a cálculo numérico. A gente pode fazer essas partes aqui, e é muitíssimo interessante. Ô Léo, eu só queria falar uma coisinha rapidinho, a respeito da SciPy, né? Ontem, quem estava no curso aí com o Matheus Osmarim, ele passou um pouquinho dela pra gente, né? Sim. E caso você talvez esteja aqui e não assistiu, né? Logo. Então, se você não teve oportunidade de ver. Oi, ô Lucas, cortou. Alô? Pode falar, tá? Eu tô ouvindo agora. Caso esteja alguém aqui hoje que não assistiu, né, o curso ontem, logo a gente vai lançar lá no canal do YouTube a respeito de processamentos. Eu não tive a oportunidade de assistir, mas eu dei uma olhada na gravação depois, e depois eu vou assistir com calma quando for publicado. E eu vi que ele usou, acho que, se não me engano, ele usou Fourier, e ele usou SciPy, inclusive, e ele usou processamento de sinal aqui para poder fazer os tratamentos lá dos sinais biomédicos, né? Então, mostra que essa biblioteca aqui ela é realmente bem interessante. Eu não tenho tempo para mostrar para vocês, mas vocês podem aqui, ó, simplesmente, por exemplo, olhar aqui como é que eu faço o Fourier, e pode aqui compreender como que eu utilizo aqui a FFT, a Fast Fourier Transform, ou a inversa. Tá legal? Bem, vamos dar sequência então. Agora eu vou falar da próxima biblioteca, vou comentar, né? A próxima biblioteca que eu quero falar é a SymPy, tá ok? Vou mostrar aqui a documentação dela. O que é a SymPy? SymPy significa symbolic, né? E daí Python. Então, SymPy é basicamente a biblioteca SciPy. A diferença é que enquanto a SciPy vai trabalhar com métodos matemáticos de cálculo numérico, SciPy vai utilizar matemática simbólica. Então, se você não entende o que é matemática simbólica, nunca ouviu falar, você pode dar uma lida aqui, ó, o que é computação simbólica. Tá? Mas aqui ele já fala, ó, que é quando o computador ele vai lidar com objetos simbólicos, né? Talvez isso não explica muito bem para você, mas dando uma olhada aqui nessa documentação você vai acabar entendendo, tá bom? Quando você cria, por exemplo, quando você está fazendo um cálculo matemático, né, você calculando no papel, pensa assim, para você tentar entender, você vai acabar escrevendo a função da seguinte forma, ó, x entre parênteses, x mais 2y. E quando você vai passar isso, por exemplo, num NumPy ou para o SciPy, você vai ter que transformar isso em formato de vetor, né, em formato de uma função, uma lambda também, né? E agora aqui no SciPy não, você cria uma variável simbólica e você vai poder trabalhar da mesma maneira que você pensa, da mesma maneira que a gente escreve, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo rodar esses blocos aqui nessa documentação aqui de forma fácil e eu consigo fazer já alguns usos. Então, por exemplo, o que eu quero mostrar aqui para vocês, aqui, ó, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Então, olha que interessante. Essa biblioteca, SciPy. Esse parâmetro aqui, ó, eu pego a SQRT, seria a raiz de 3. Então, olha que interessante. Ele não me retorna SQRT de 3. Ele me torna realmente
o simbólico disso, ou seja, ele traz a simbologia, ou seja, a raiz de 3 mesmo. Então, eu poderia, por exemplo, passar uma função, uma expressão matemática aqui, e olha o jeito que ele vai printar essa função para mim. Aqui ele não... Ah, aqui, ó. X mais 2y. Então, é para eu trabalhar com matemática simbólica por aqui. Quais são as vantagens disso? A vantagem é que eu poderia, por exemplo, deixa eu achar aqui, definir uma integral aqui. Eu poderia definir uma integral aqui, e ela pode ser uma integral... Só um segundinho, pessoal. Ah, tá. Eu poderia definir uma integral aqui, e ela pode ser definida. Aliás, perdão, indefinida. E eu poderia integrar ela, como eu fiz aqui, ó. Ó, integrar essa função doida aqui, ó. E ele pode fazer isso para mim. Ele pode derivar também, né? Então, é bem interessante trabalhar com SymPy. A desvantagem que... isso, na verdade, é mais uma minha opinião. Eu não sei informar se isso é sempre assim, mas nos meus usos do simbólico, eu percebo que ele é muito, muito mais lento do que você trabalhar com matemática de cálculo numérico, né? Por quê? Porque aqui você vai trabalhando com simbologias, né? Você está definindo variáveis simbólicas e tratando elas como se fosse, né, uma variável. E isso acaba reduzindo aí a velocidade. Então aqui não influenciou, mas eu me lembro quando a gente estava fazendo aí a matéria de laboratório de sinais, que a gente tinha que fazer alguns trabalhos em MATLAB, e a gente optou por fazer em Python, né? E MATLAB tem também o simbólico, e também tem a parte de processamento de cálculo numérico. E usando aqui o SciPy, eu lembro que os programinhas, sei lá, levavam pelo menos 5 minutos para processar aqui os dados, quando a gente fazia uma FFT de alguma função. Enquanto, se você fazer a FFT por métodos numéricos, aqui você vai ver que a velocidade de processamento é muito superior. Legal? Uma dúvida até aí? Tranquilo? Não dúvidas? Continuar aqui, então. Vou falar da última biblioteca para a gente encerrar aqui o nosso curso de hoje. Eu vou falar, então, da sklearn. Sklearn, ela seria o kit aí de aprendizado de máquina, né? Machine Learning do Python. Então, para trabalhar com inteligência artificial em Python, que é uma das linguagens mais utilizadas para isso, o básico aqui, o kit mais comunzão que o pessoal utiliza é realmente a sklearn. Aqui, ó, que fala que ela é totalmente construída em cima de NumPy, SciPy e Matplotlib, as bibliotecas que a gente já comentou por aqui. Então, essa biblioteca aqui, ela consegue fazer várias coisas, mas assim, ela é uma biblioteca para machine learning. Então, assim, vamos supor que eu quero trabalhar com visão computacional ou então aprendizado profundo. Aí eu posso recomendar outras bibliotecas para vocês, que seria o Keras ou então o TensorFlow. Né? E tem aí também os frameworks, caso você queira trabalhar com coisa específica, por exemplo, visão computacional, que seria o YOLO, por exemplo. Então, são todos frameworks muito bons para você estar usando. Mas se tratando de machine learning, para a gente se introduzir nesse mundo de machine learning, uma biblioteca boa para a gente trabalhar é o sklearn. O sklearn, então, aqui vamos só ver um overview do que ele é capaz de fazer. Então, aqui, a primeira coisa que ele consegue fazer é classificação. Né? Então, onde é que eu consigo, para que eu vou usar essa classificação? Então, eu posso jogar um conjunto de dados e eu posso fazer aí com que, ensinar o meu algoritmo a ele classificar esses conjuntos de dados. Então, quando eu der novos valores, ele vai ser capaz de dizer em qual categoria esse objeto pertence. Tá legal? E aqui tem, assim, uma série de recursos, eu vou comentar alguns que eu já mexi, eu conheço alguns, tá legal? Por exemplo, eu já usei clustering. Então, aqui em cluster a gente tem vários métodos, né? Eu já usei esse caminhos. Então, para que a gente usa clusterização? Aqui, ó, tá falando que é você agrupar objetos similares dentro de um dataset de forma automática. Então, o clustering, ele pode ser usado como um tipo de aprendizado de máquina chamado aprendizado de máquina não supervisionado. A gente tem basicamente 2 tipos de aprendizado de máquina. O supervisionado, aquele que a gente vai passar um banco de dados e supervisionar o nosso algoritmo para que ele aprenda a segregar esses dados, ou um tipo de machine learning, aprendizado de máquina não supervisionado, aquele que a gente só vai jogar o banco de dados e, de forma sozinha, de forma automática, o nosso algoritmo vai aprender a separar.
É bem interessante esse caminho, eu recomendo que vocês deem uma olhada, se caso vocês queiram, como que vocês utilizem ele aqui na biblioteca, mas basicamente eu vou jogar lá uma lista, igual o Léo usou lá uma lista para plotar, né, de vários dados em X e em Y, e de forma automática, usando aí um cálculo de distância euclidiana, o algoritmo vai conseguir separar e vai falar, ó, esse aqui pertence ao grupo tal, esse pertence ao grupo tal e esse ao grupo tal. Só tem que entrar com uma lista de dados e o número de categorias. Eu quero que você separe em 3 grupos, ou em 2 grupos, ou em 10 grupos, por exemplo, né? Então aqui, ó, tem vários outros usos, né? Eu posso fazer aqui, ó, dimensão de redução de dimensão, posso fazer seleção de modelo, né? Então, isso aqui são coisas que às vezes a gente teria que dar uma estudada a fundo para entender o que seria. Tá legal? A gente não vai entrar muito a fundo aqui, eu não vou mostrar algum exemplo, porque é bem complexo a parte de aprendizado de máquina, mas eu queria aí comentar com vocês que tem essa alternativa aqui para você trabalhar com isso, e ela é muito boa mesmo, tá? Se vocês pesquisarem aqui, por exemplo, a utilização do sklearn para poder fazer um algoritmo mais simples de IA, vocês vão ver que com pouco esforço você acaba conseguindo fazer um algoritmo muito interessante aí para fazer um machine learning. Legal? Bem, então era essas bibliotecas que eu queria passar para vocês.